Olá, senhores. Evangelho, mais um vídeo sobre o Evangelho, vídeo 93. E o título é Dai de graça o que de graça recebestes. E quantos ensinamentos, né, senhores, nós temos gratuitamente. E tem gente aí cobrando, ganhando dinheiro com isso. Fazendo trabalhos, cobrando R$1.000, R$2.000, ou às vezes mais, né? Ainda se fosse trabalho por bem, mas geralmente é para o mal. É para tirar o marido da outra, é para vingança, aí cobram. Bom, então vamos lá, vamos ver o que o Evangelho fala sobre isso. Dai de graça o que de graça recebestes, o dom de curar. Muito bem, vamos lá. Vou aumentar a letra aqui. Hoje é domingo de carnaval, dia 2 de março do ano de 1925. Vamos lá. Dom de curar. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Isso aí está em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai de graça o que de graça recebestes, de Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, ele prescreve que ninguém deve cobrar por algo que não custou coisa alguma. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os espíritos maus. Esse dom lhes havia sido dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar na propagação da fé. Jesus recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Algumas igrejas evangélicas pode-se dizer que são lojas comerciais. Tem uma determinada igreja que tem filiais em todos os países, mas alguns já foram proibidos. Parece em Portugal e uma das ex-colônias de Portugal, lá na África, foi proibido. Essa igreja começa com a letra U. É a tal igreja que quebra imagens. Vai na casa das pessoas e quebra as imagens que estiver dentro da casa da pessoa. Eu não sei se é essa, eu sei que uma vez eu vi na internet que tinha uma igreja que elas tinham que assinar um contrato. Vê se pode. Quantos infernos o diretor dessa igreja, o pastor, o ministro, sei lá qual é a denominação dele, deve ser pastor, né, porque diz que segue a Bíblia, né? Quantos infernos, ou quanto tempo no inferno
ele vai ter, porque ele pratica a igreja, devido ao que ele comanda, ela pratica vários crimes espirituais. Quebra de imagem, pedir dinheiro toda hora. Já escutei falar que lá na sede eles fazem no subsolo práticas de matar animal para oferecer. Se é verdade ou não, não sei, né? Eu sou um pouco São Tomé ver para crer, né? Mas será que iam inventar isso? Não sei. Escancaradamente aparece na internet dizendo que quem não der o dízimo vai acontecer isso e assim, isso e aquilo. Realmente, quem dá o dízimo sabendo que essa igreja não é uma igreja verdadeira, que segue realmente a Cristo, ela arruma um karma terrível para ela. Mas quando a pessoa, por ignorância, ela contribui pensando, né, que está fazendo bem, eu creio que, por ignorância, essa pessoa não vai ter karma. Então, a gente fica assim, assistindo, né, de camarote, essas várias igrejinhas que se dizem evangélicas, porque não são. Elas estão servindo a outra parte. A gente fica assistindo, vendo, né? E quando a gente sabe o que vai acontecer com eles, é para rir, né? Não é debochar, porque a gente não pode debochar. Quem é da luz não debocha. Mas, sinceramente, a gente não sabe de nada, ou não acredita. Se sabe, não acredita, ou não se importa. Como já eu quis esclarecer uma pessoa que já teve o hábito, não sei se continua fazendo, que eu já falei mais de uma vez para essa pessoa. Vai lá, não sei onde, vai no cruzeiro do cemitério e faz a macumba e deseja mal para outra. Eu já falei várias vezes para essa pessoa. Não sei se continua. Quando eu falei a primeira vez para ela do umbral, embora ela tenha já trabalhado, e não acredita em umbral, tentei explicar para ela o que era. E a resposta dela foi: eu não quero saber, se eu tiver que ir para o umbral, eu vou para o umbral, que eu não quero saber, quero saber, eu sei aqui, eu faço, porque ela ajuda os animais, né? Os gatos. Não quer saber. Aí o karma vai ser pior. A gente alerta para ela sair dessa. Não quer saber, e se continuar fazendo o que fez há uns anos atrás, porque quem faz cesteiro que faz um cesto faz 100, aí depois vai chorar. Mas eu era tão boa, me sacrifiquei tanto para os animais, eu ia lá até com chuva, eu morava longe, eu ia lá. Um dia eu disse assim para ela: ó, se você se vir no umbral, lembra de mim. Lembra de mim com o quê? Lembra do que eu falei? Ah, meu Deus. A gente tenta, mas tem gente que... Então esses supostos pastores de igrejas supostas evangélicas, eles não ligam não, eles não acreditam, eles podem até ver os vídeos de outras pessoas falando sobre isso. Não adianta, é impressionante. Eu fico assim, pasma, sabe? Porque não entra nem chuvisco, nem entra um pouquinho, não sente nada, não fica nem com um pouquinho de medo, de receio. Do que se sentir um pouco de medo,
Já há uma esperança. Ele dizer assim, estou com medo que isso seja verdade. Então ele passa a não fazer o que fazia antes de ruim. E aí já vai se curando, né? Ai, pessoal, então vamos lá. Continuar a leitura. Preces pagas agora. Preces pagas. Você, quando casa na igreja católica, você tem que pagar. Quando você vai... eu lembro, né, quando me criaram, eu fui lá para rezar uma missa lá para eles, né? Que para quem vai não adianta nada, porque se tiver que ir para o umbral, vai mesmo e não adianta prece nenhuma, não adianta oração nenhuma. Bom, mas eu fui lá, né, e me cobraram um valor alto. Aí o que aconteceu? A igreja começou a cobrar tanto que as pessoas começaram a fazer um mutirão, quer dizer, juntar aquele monte de gente, que ficava mais barato, né? Então o padre juntava todo mundo porque cobrava mais barato para fazer a prece para fulano, beltrano e tal. Agora eu não sei como é que está mais. Mas tudo é pago. Será que o exorcismo também tem que pagar para fazer exorcismo? Olha o que o Cristo disse. O que recebestes de graça terás que dar. Ai, ai, ai. Olha esses padres que cobram, hein? Porque tem que sustentar a igreja, né? O Papa é riquíssimo. A igreja do Papa, né? O Papa. A igreja lá, o Vaticano, é riquíssimo e não ajuda as igrejas, não? Não manda dinheiro para as igrejas de todos os países, não? Eles têm que estar pedindo dinheiro. Onde é que está a solidariedade que eles ensinam? Onde é que está a caridade que a Igreja Católica ensina? Se entre eles não são caridosos, como é que fica? Chamando a atenção de vocês para pensar um pouco. Como é que fica esse negócio? As pessoas que frequentam vão na boa fé, a maioria, e outros não. Outros vão porque tem que ir, porque acha que indo na igreja está salvo, né? Mas não é isso. Tem que ter amor dentro de si, ser sincero, acreditar mesmo em Cristo, em Deus. Se vai orar, você que gosta de orar, tem que orar com fé e não orar porque tem que rezar. Vamos lá na igreja, vamos rezar na igreja, mas vai assim, ó. Vai assim, vai por ir. E antigamente iam muito à igreja para mostrar os vestidos novos, fazer desfile de moda. Também tem isso, né? É interessante. Quando a gente começa a reparar as coisas, é muito interessante. O evangélico vai correndo para o culto e deixa o velhinho que está com uma doença terrível, lá o parente, o pai, ou a mãe, ou o tio, sei lá, o filho, está com uma doença que precisa que esteja uma pessoa ali do lado. Não, mas a igreja em primeiro lugar. E eu pergunto, será que Deus quer isso? Você pode acreditar em Deus e rezar em casa. Não precisa ir lá na igreja. Ouvir a Bíblia, certamente você tem uma Bíblia em casa, você que é evangélico. Porque você vai comer um pedacinho de pão e o vinhozinho. Você também pode comer esse pedacinho de pão em casa e pensar em Deus, no Cristo, né? Gente, vamos fazer com eu tive 2 tias, né? Então vou fazer todas 2 por afinidade. Então a outra que morava no outro bairro,
Eu morava lá perto deles e não os que me criaram não, é um outro tio. E a esposa foi lá porque eu estava passando mal, estava mal, e eu estava na cama. Eu estava muito mal, estava passando mal, tava. Ah, não posso ficar não, que eu tenho que ir à missa. Mandou a filha ver. A filha disse assim, se você passar mal de novo, chama aí os vizinhos. Compaixão pura. Se de repente ela vê o vídeo, essa minha prima, porque eu não sei dela, a gente não. Nunca teve assim, muito contato. Embora fosse lá na casa deles, mas ela não parava para conversar comigo como uma pessoa para normalmente. Chegou uma visita, ou chegou, O normal é esse. Todos até da família tá ali, eu sento um pouco e conversa. Isso é o normal, Mas não acontecia isso. Ficava conversando um pouquinho com a mãe e pai dela e pronto. Antigamente, não é da minha época, mas eu sei que na época dos nossos avós, quando acontecia um membro da família ter uma amizade que começava a visitar a casa, todos da família ficavam amigos dessa pessoa. Agora cada um é individual, Cada um tem a sua amizade, ou não tem nenhum. Os tempos mudam, Se é certo ou errado, eu também não sei, Mas é assim que acontecia. O vizinho se dava com o outro lado, ou do lado. Ele estava sempre perguntando, e o seu tio como é que está? Ou a sua filha como é que está? Tem visto a sua prima? Havia assim uma comunicação entre as pessoas. A única comunicação agora que há é na internet. Mas é uma coisa muito fria, Talvez a gente não faz ideia como é a vida nesses planetas. Está por aí. A gente sabe que tem tecnologia. Será? Eu fico às vezes pensando, será que eles só se comunicam assim por tecnologia? Através de coisa mais fria, A gente acha que então tem que se preparar para aceitar isso bem aceito, para esse tipo de comunicação, porque eu acho uma coisa muito fria. Não existe mais carta. Antigamente você tinha aquela ansiedade do parente mandar uma carta lá de um estado aí do Brasil ou de um país lá do estrangeiro, da Europa, da América. Aí chegava aquela cartinha escrita veio a energia da pessoa ali, naquela escrita, e a pessoa ficava toda contente que tinha aquela carta. Eu lembro que a minha tia dizia assim, vai lá, desce lá para ver se já tem carta no correio. A gente morava num terceiro andar, E o correio era uma caixa só, Ou ele jogava a carta, já nem lembro bem, sei lá. Não, acho que era uma coisa só. Interessante, não lembro. Mas eu sei que tinha eu tenho a impressão que antigamente usava uma caixa de correio para todo mundo, Acho que era uma só. Aí ela, não tem. Aí tem. Não tem? Ficava até desanimada. Não tem? Não tem. Aí, no dia seguinte, vai lá de novo, porque deve estar para chegar pelo tempo. Demora 15 dias para a carta chegar aqui e tal. Aí tinha. Aí, abre, lê para mim. Era muito interessante, as pessoas não sabem o que é isso. Negócio frio. Aí manda a figurinha,
manda um bom dia de figurinha, uma coisa assim, saída assim da geladeira do Polo Ártico. Gente, negócio frio, frio. Não é ruim, mas por outro lado não há uma comunicação calorosa, né? Tudo frio, frio. É os novos tempos. Está acabando o entusiasmo. As pessoas não estão mais sentindo aquele entusiasmo nas coisas, em geral. Eu noto isso. Bom, então, vou continuar lendo Preces Pagas. Vamos lá. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: tende cuidado com os escribas, que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Nossa, isso aí está em Lucas, capítulo 20, versículo 45 a 47, e em Marcos 18, do versículo 38 a 40, e em Mateus, no capítulo 23, no versículo 14. O Marcos é capítulo 12, versículo 38 a 40. Jesus também disse: não cobreis pelas vossas preces, não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, isto é, apropriam-se das fortunas, cobravam das viúvas para fazer uma prece para os falecidos. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Cobrar a prece que se dirige às... Tem que diminuir a letra aqui, peraí. Cobrar a prece que se dirige a Deus em favor de outro é transformar-se em intermediário assalariado. Nesse caso, a prece passa a ser uma fórmula, cujo preço é proporcional ao tempo que dure para ser proferida. Ora, de duas, uma, Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras? Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las pouco ou quase nada por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só é suficiente, o excesso é inútil, porque então cobrá-las é prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede, porque então alguém que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez não produza nenhum resultado. Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicite da sua misericórdia uma soma em dinheiro.
Tá ouvindo aí, ó religiosos que cobram? Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol. Existe para todos, tanto para pobre como para o rico. Assim como se considera imoral traficar com as graças de um soberano, porventura seria lícito fazer comércio com as do soberano do universo? As preces pagas têm ainda outro inconveniente. Aquele que as compra se julga, na maioria das vezes, dispensado de orar ele próprio, já que se considera quite, desde que deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento de quem se interessa por eles. Qual pode ser o fervor daquele que incumbe um terceiro do encargo de orar por ele mediante paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este ao outro e assim por diante? Não será reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Acabou o trecho, vou passar o próximo vídeo para outro, para ficar só esse assunto aqui. Então tá vendo aí, né, senhores? Vê como os dirigentes religiosos fazem coisas que não devem fazer. E aí arrumam karma. Todos eles têm que responder. Acham que não. Porque quando há necessidade de cobrar para as despesas, aí tudo bem, para a despesa. Bom, paga aluguel. O cara, vamos dizer, que ele tivesse um emprego, mas não, ele também contribui ele mesmo para a igreja, o salário dele, mas não está dando. Aí tudo bem. Aí cobra, mas não deve impor também. Diga, cada um dá o que pode, como pode e se quiser. Então, porque quando a igreja é boa, a pessoa pode doar e não doa, essa pessoa também será cobrado dela. Pô, você podia ter ajudado a igreja que você frequentava, você podia e não deu nada. Mas aquele que cobra indevidamente, tem igrejas que tem uma soma de dinheiro grande e fica cobrando. Cobrando e não precisa, porque tem lá, tá? Abre a poupança e tem lá um dinheiro alto. Entendem? Espero que estejam entendendo, né? As poucas vezes que eu fui à igreja católica, dava, depois passei a não dar. E quando eu não dava, ela ficava esperando toda a vida ali com quem diz. Não dá? A mulher lá que ficava com o cesto. Impondo, católico, impondo. Aí é que eu não dava mesmo. Vai impor assim, a pessoa tem o livre-arbítrio, ela dá se achar que deve dar. É livre-arbítrio. Não pode impor. Tem aí pastores de supostas igrejas evangélicas que diz que quem não doar o dízimo, que é os 10% sobre o salário, vai para o inferno. Então, a pessoa que ganha 1.000 e poucos reais, 10% é 100 e tantos reais, né? Se não estou enganada, eu acho que é isso, né?
cento e tantos reais. Esses cento e tantos reais, para quem ganha o salário mínimo, pô, faz diferença. E o coitado lá vai ver se arranja um bico, coisa que tem que dar para a igreja. Ele fica preocupado, tem que dar para a igreja. Cada um. Igreja honesta diz dê o que pode. Eu contribuía para uma das igrejas que eu trabalhei, um dos templos espíritas que eu trabalhei, né, passei a ser sócia, então tem que dar dinheiro por mês. São os próprios, que sustenta mais um centro espírita, são os próprios médiuns, né? E alguma doação, mas as pessoas não costumam doar muito assim para centro espírita, não. Mas eles impõem um mínimo, eles botam um mínimo, isso eu acho errado também. Acho que cada um dá o que pode, né? Porque tem gente que, aquilo que eu digo, tem o salário mínimo. Se você dá 5 reais, com boa vontade dá 5 reais, porque você não pode dar 20 ou 30, ou 10, mas dá com boa vontade. Tem tanta coisa errada, né? Muita coisa errada, muito. E tem aqueles pastores de supostas igrejas evangélicas que... aí as pessoas são loucas que frequentam, que não veem a realidade. Estamos vendendo caneta com abençoada, né? Como é que se diz? Para tirar a negatividade da pessoa. Então a pessoa acredita, leva para casa. Eu estou esquecendo a palavra, né? O que é, mas comprou ali foi lá naquele lugar onde as pessoas compram mercadoria para vender, comprou mais barato, né? Com o dinheiro dos fiéis. E aí diz que aquela caneta aí tem poder, né? A caneta tem poder. Depois é a vassoura, é a blusa, olha, as coisas mais impossíveis, né? Impressionantes. E vendem um preço absurdo. Tem pastor aí, suposto pastor, que pede contribuições de mais de R$1.000. Eu sou da luz, mas se eu tivesse em frente a um pastor desse, que dissesse, eu ia fazer aquele gesto de tomar para ele, bem assim, ó, pastor, olha aqui, olha a minha doação aqui, ó. Aí eu fazia. Mas eu nem entro nessas igrejinhas, Deus me livre, e Deus me livre e guarde. Aquilo ali está cheio de espíritos das trevas. Botam chip na gente, botam coisas aí. Não pode ir nem por curiosidade de ver, não. Eu vejo na internet, que horror. E incutem, esses falsos pastores incutem nas pessoas que tudo é pecado. Até as igrejas evangélicas são assim, melhores, mais sérias, como a Igreja Batista, a igreja... como é que eu vou me lembrar agora dos nomes? A gente chamava protestante antigamente. Igrejas, né? Elas também ensinam que não sei o que é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Separou do marido é pecado. O homem separou da mulher é pecado. Não existe isso. Não existe isso. Porque usar um calor desgraçado, né? Calor que não se aguenta. Não pode, a mulher não pode usar decote. Bom, não vai usar também decote aparecendo os seios, que também até feio, né? Não é nada elegante, mas usa um decote. Decotezinho, sem manga. Até porque a mulher, como os homens de terceira dimensão,
são, como é que eu vou dizer, né? São desequilibrados. E eles veem as mulheres assim, com os seios de fora, né? Já ficam desejando a mulher, não tem controle, ou avançam na mulher, ou raptam a mulher, coisas assim. São homens muito primitivos ainda, então eles são assim. A mulher, ela foi feita com as formas femininas, realmente para atrair o homem, né? Senão o homem não se sentiria. Se a mulher fosse igual um pedaço de árvore, igual a um homem, o homem é um pedaço de árvore. Para mim, ele é um pedaço de árvore, né? Reto, né? Ele olhava para a mulher assim, igual o mesmo corpo de um homem, então ele não teria atração, né? Mas o homem tem que se controlar. Ele tem mulher em casa, não tem? E mesmo que não tenha, não é assim, né? Tem que conquistar com educação, com amor, uma mulher, não da maneira como fazem. A maioria faz. Principalmente aqui no Brasil é brabo, né? Brabo. Lá fora também tem, mas aqui é mais, porque há mais, assim, vamos dizer, mais à vontade, o pessoal está mais à vontade, né? Tanto que lá fora, em certos países, tem praia de nudismo e não acontece nada. Vai botar aqui uma praia de nudismo, os homens vão avançar nas mulheres. São homens muito primitivos aqui. Muito mesmo. Machistas, né? E machistas, ser machista é primitivo. E também, gente, não tem nada desse negócio de ser machista e ser feminista. Nem uma coisa nem outra. Ambos têm que se respeitar. Ambos têm que ver, eu sou macho, a outra eu sou fêmea. Pronto. E pronto. E cada um respeite o outro. Quem tiver competência, seja homem ou mulher, que esteja precisando de um emprego e que seja formado, aquela coisa toda, não tem nada de dar preferência ao porque é homem ou porque é mulher. Vai dar preferência a quem for mais inteligente, quem responder lá na entrevista, né, as perguntas, aquela coisa toda, né? Ou tem que fazer uma prova lá, né? É como... não é créditos, eu considero isso que fazem nas faculdades preconceito. Dar um determinado número para pessoas de cor. Ora, todo mundo é igual. Tem que fazer prova. Quem passar, passou. Se o de cor passou, não tem nada que dar crédito. Isso está mostrando que aqui é um país falso quando diz que não tem preconceito. Tem preconceito. Tem. Ora, vai ganhar o que for mais inteligente, que passar na prova, pronto. Seja amarelo, azul, negro, branco, marrom, e sei lá que mais cor. Vermelho, roxo, ora, que coisa, velho, gente mais novinha, velho também, tem que ter oportunidade. E essa lei que botou para o idoso, para empregar idoso, é papo furado, hein? Eu tenho amizade com uma senhora, ela não consegue. O emprego dos mais michurucos aí, até servir cafezinho, mais isso, mais aquilo e tal, e não sei o quê, fazer limpeza.
E ela contou que uma outra amiga também que estava precisando, porque a aposentadoria do salário mínimo não dá para viver, porque tem os remédios, né? O SUS não tem todos os remédios. Ou tem, mas roubam, né? Às vezes o governo até dá, mas os próprios funcionários roubam, né? Eu já vi isso. Eu já vi. Eles roubam também. Então, muita coisa errada que está aqui, e em outros países também, nem toda a culpa é do governo, não, das autoridades. É do povo. O povo rouba. O povo rouba remédios de hospital, roupa do hospital, aparelhos do hospital. Ah, vai tomar, não sabe? E fica aí, o governo não sei o que. Não é assim também. O governo rouba também, mas também não é só o governo, não, é o povo também. Tá? Aqui é um país de muita irresponsabilidade. Observo muito, pessoas muito irresponsáveis. Basta contar que num hospital particular tem lá o lugar onde estão as enfermeiras. Tem que ter pelo menos uma ali. Não, você vai lá, cadê a enfermeira? Meu marido está passando mal, meu Deus, não tem lá a enfermeira? Escutei muito isso quando estava com a família. Aí eu ia lá. Casualmente, um dia, eu pensando que as enfermeiras estavam, né, em algum quarto, atendendo lá, os doentes, alguma coisa. Mas a espiritualidade, a gente faz com que a gente veja as coisas. Acontece muito isso comigo. Casualmente eu vi, nem fui entrar, eu vi sair 2 enfermeiras do lugar, de lá. Eu aí fiquei desconfiada. Está muito estranho. Depois veio mais uma. Eu, de leve, passei na porta. O quarto tinha o doente tinha uma televisão, então elas iam ver a novela. À noitinha iam ver a novela. Todas. Não ficava uma enfermeira. Porque se fulana podia ver a novela, a outra também queria ver. Tem o direito de ver, a outra também. Não, peraí, eu vou ficar aqui vocês vendo a TV? Eu vou também. Muito bem. Então, meu tio ficou 2 anos no hospital. Minha tia ficou menos porque ela acabou morrendo primeiro que ele. Estava cuidando dele, acabou morrendo. Então, eu levei uma TV para minha tia pelo menos se distrair um pouco, e eu também tive que dormir no hospital junto com ela, porque não obedeciam, porque ela era idosa, e não obedeciam quando ela chamava para trocar a fralda do marido. Estava pagando, era para o hospital particular. Ah, é? Pode deixar comigo. Aí eu fui obrigada a ameaçar. Eu ia lá na diretoria, não tive medo não de ninguém, não. Eu fiz um berreiro ali. Eu fiz umas coisas lá que tomaram jeito, pelo menos do atendimento lá, tomaram jeito. Bom, mas aí eu tive que dormir sempre lá, porque quando eu estava era uma coisa, quando eu não estava era outra. Minha tia contou, olha, elas só obedecem, elas fazem as coisas quando vê você aqui, mas quando não está, não adianta nem eu chamar. Então, bom, aí um dia a mulher aflita, meu marido está passando mal, meu Deus, não tem uma enfermeira. Aí eu cheguei, eu escutei, abri a porta do quarto, fui lá no corredor, já sabia que as distintas enfermeiras, as maravilhosas enfermeiras que cuidam dos doentes, são boazinhas, estavam lá vendo televisão. Então, eu disse para a senhora, olha, minha senhora, eu acho que eu vi as enfermeiras entrar ali, vai lá. Aí ela foi.
E elas vieram correndo aflitas, né? Porque a mulher não chegou a ver que elas estavam vendo TV, não. Elas ficaram aflitas. Deu para perceber, elas agoniadas. E lá foram ver que o marido estava passando mal e tinha que chamar o médico, e elas é que tinham que chamar o médico, né? Bom, aí quando meu tio morreu, né? Nessa ocasião até estava com um namorado que tinha um carro. Aí eu disse para ele, eu quero tirar a TV daqui. Ué, mas vamos embora, vou levar lá para casa. Aí levei a TV. Quando chegou a noite, isso no dia que meu tio morreu. Quando chegou a noitinha, porque eu ainda fiquei lá porque tinha a capela lá, né? Não, desculpa, não foi quando ele morreu. Estou dizendo errado. Menti, agora eu menti sem querer. Memória. Quando a minha tia morreu, que ela morreu primeiro. Então eu disse, vou levar a televisão. Mas vai levar? Vou levar a televisão. Quando chegou a noitinha, eu estou lá, né, com meu tio, olhando para o outro, sem TV. Pois eu fiquei sozinha tomando conta dele. 2 enfermeiras entraram apressadamente. Está na hora da novela. Ué, cadê a TV? Foi, né? Não foi numa boa? Foi. Elas estavam pensando que iam ali, né? Aí passou uns dias, deixei passar uma semana, 2 semanas, aí eu disse para o meu namorado, agora eu quero a TV de volta, né? Porque eu também estou aqui assim. E aí o que eu fiz? Coloquei uma corrente com um cadeado. Que você me deu uma coisa que quando eu saísse, que fosse tratar da vida, assim, porque eu não podia ficar o dia todo com ele lá, né? Porque tinha coisas para resolver na vida. Que a TV ia sumir. Porque lá nesse hospital particular sumia muita coisa. Tá? Não sei se... Mas que sumia. Então, eu coloquei uma corrente com cadeado lá e elas não puderam levar. Também não foram ver, não entraram lá mais para ver TV nem nada, porque perceberam que eu era durona, Então, eu estou contando isso porque vocês veem a irresponsabilidade daqui, do povo daqui, as pessoas. Tem certas profissões que vocês têm que ter mais responsabilidade do que outras, né? E o horário? Marca um horário, demora 2 horas para chegar. É uma coisa, é impressionante. E por aí vai, né? Por aí vai. Então, senhores, não tirem nada de ninguém. Não roubem ninguém. Não é só o assaltante que rouba, não. É gente. É gente que tira as coisas dos outros. Quando nós retornamos de viagem, eu fiquei boba. Pasma, vamos dizer. E a minha tia também ficou pasma com o marido. Antigamente tinha umas malas que chamava de porão, sabe? Grandes, quem vinha de navio. Que elas eram colocadas lá no porão mesmo. E ninguém perdia mala nenhuma, vinha tudo direitinho, hein, gente, naquela época. Poxa. Agora você bota o nome, tudo direitinho também, e some, né? Antigamente não. Quando a gente foi abrir uma daquelas malas, que é uma arca, né? Um monte de cinzeiros que o meu tio, em cada lugar que ele passava, ou numa pensão, ou num hotel, ou outros lugares que ele ia, sei lá, para coleção, que ele fazia coleção de cinzeiro, e nós nunca demos... Eu até hoje, eu não entendi como é que a gente não viu, não conseguia ver ele trazer aquilo, mas onde é que ele escondia?
E como é que ele colocou sem a gente ver na mala, lá na mala de porão? Ela disse uma porção de coisa feia para ele, né? Com razão. Né? E o peso, e pagou para trazer aquilo, o peso que aquilo trouxe, que as malas eram pesadas, eram cobradas pelo peso, né? E também, como eram cinzeiros que tinha propaganda, né? Não cobraram nada, até deixaram passar, porque certas coisas que a pessoa trazia tinha que pagar separado o negócio, ou então ficava lá prendido na alfândega, né? Era assim, antigamente era assim. Então, tirando o que não era dele, tirando as coisas dos outros. Esse homem estava lá no umbral dos reptilianos, que ficava numa caverna. Eu só vi a caverna, não vi lá dentro. Devia ser horrível que a espiritualidade não deixou eu ver aquilo lá dentro. Não foi só por isso que ele fazia, mas ele fez muitas coisas, né? Batia na esposa. Parece que ele bateu, me contaram, né? No meu pai, jogou ele num tanque. Não sei se ele ficou tuberculoso por causa disso, não sei. Inverno, né? Frio. Enfim, ele discutia com os outros, ele estava sempre brigando dentro de casa. E aí, ele acabou sendo atraído pelo magnetismo universal e pelo que ele criou dentro dele, ele foi para o umbral dos reptilianos, em que muita dificuldade para o resgatar, que até hoje eu não sei se ele foi resgatado. Minha tia foi, porque pela narrativa da clarividente, de certeza ela foi para uma colônia, né? Ela já deve ter reencarnado, porque ela tem que pagar o que ela fez, né? Então, e ela estava num umbral, mas era um umbral sossegado, né? Vamos dizer assim, né? Um umbral escuro. Eu vi a silhueta dela sentada. Eu não sei onde ela estava sentada, mas era tudo escuro, embaixo tudo escuro. Só tinha uma claridade muito suave no fundo, sabe? Como se fosse um céu, um pedaço de céu. Meio puxando por cinza. Quer dizer, não era um umbral muito ruim, não. Que apesar das coisas que ela fez, ela também fez coisas boas. Então, né? E esse negócio de você não cumprir a promessa, ela fez uma promessa e depois disse para eu cumprir a promessa que ela fez. Eu depois, com esse namorado, fui cumprir a promessa que ela fez, realmente. Mas eu botei lá o negócio de cera que ela mandou, que ela pediu para fazer, mas não rezei não, que não era de rezar, não sei. Ela pediu para botar lá, botei lá na Nossa Senhora da Penha. Tive que subir aquelas escadas. O rifle não aguentava mais. E ele levou, né, para mim o negócio. Aí, não faça isso. Se você prometeu alguma coisa, você não tem que passar a tua promessa para o outro. Eu acho que eu nem devia fazer aquilo, porque a promessa não era minha. Até hoje eu não sei se aquilo foi certo ou não, porque eu acho que eu não devia ter cumprido a promessa de outra. A promessa não é minha. Como as pessoas pedem, reza por mim, pede isso para mim. Não façam isso. Não façam isso. E você tem que saber, se você aceitar rezar para aquela pessoa, você tem que saber o que é que ela está pedindo. Senão você pode se ferrar, você pode arrumar karma. Eu resvalei numa dessa, que eu não lembrei na hora,
e pedi depois, um dia ou 2 dias depois, é que eu disse, ué, mas eu nem sei o que é, como é que eu vou fazer um pedido que eu não sei o que é, que ela me pediu para pedir uma coisa que eu não podia dizer, que é isso? Aí eu, no meu pensamento, pedi desculpas de que eu então desfazia porque eu não sabia o que era. Eu digo, não, eu desfaço o que eu fiz. É errado fazer isso aí é errado, não pode fazer isso. Você quer, como o Papa agora está doente, então você quer orar para o Papa, né? Porque se ele tiver que morrer não adianta nada orar, mas enfim, as pessoas têm bom coração, então quer orar. E aí se junta, né? Até um grupo e ora, aí tá tudo certo, tudo bem. Tudo certo, tá um grupo orando e você ora para ele, tá tudo certo. Agora você chega para outra pessoa, você não ora para o Papa, mas você diz assim, olha, reza por mim para o Papa. Que é isso? Que é isso? Que ignorância é essa? Estão entendendo aí o que eu estou falando? Gente, então eu vou terminar. Desejo tudo de bom para vocês. Espero que eu tenha ajudado aí em algum entendimento, que eu tenha esclarecido alguma coisa, né, para alguém, né? Que a finalidade dos meus vídeos é essa, né? Então tá. Tchau, tchau. Paz e luz para todo mundo. Tchau, tchau. Até para os que não estão gostando dos vídeos, paz e luz. Tchau.